Bom, então aí a gente vai crescendo, desenvolvendo, seguindo esse monte de crença que dinheiro é ruim, que dinheiro demais, que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade sim, minha gente. Aí a gente vai crescendo. Ah, dinheiro não traz felicidade. Ah, me mostre aí um rico que seja feliz. Gente, a felicidade independe do dinheiro, porque a felicidade é interna. O dinheiro vai te trazer tranquilidade, ele não é ruim, ele não é teu inimigo, não. Ele é teu amigo e deve ser amigo íntimo, porque você precisa dele para pagar a conta. Você precisa dele para comer, você precisa dele para sobreviver. Então, esse negócio de dinheiro é ruim, não é ruim, não. O que é ruim é a cabeça das pessoas com relação ao dinheiro. O que é ruim é o que as pessoas são capazes de fazer para ter dinheiro. Mas se você é uma pessoa honesta, se você não passa por cima de ninguém, se você ganha seu dinheiro com seu suor, com seu trabalho, que é isso? O dinheiro é lindo, é maravilhoso, paga a conta, que é isso? Que mentalidade é essa que te botaram na cabeça? A gente pode tudo. O que a gente tem que saber é que os pais da gente nos dão duas coisas que eles nos dão durante a vida: princípios e regras. Os princípios da moral, do respeito, do temor a Deus, de você não fazer as coisas erradas, de você andar na linha. Esses princípios, eles devem ser mantidos para sempre, porque ele vai nortear a tua vida na retidão, na coisa certa. Agora, regras que os pais impõem, é, que o filho homem tem que sair de casa, a mulher tem que ficar dentro de casa, uma mulher não pode estudar, ou a mulher tem que fazer isso. Isso são regras que não estão de acordo com você. Se não estão de acordo com você, quebre. Eu quebrei muitas regras na minha casa. Por quê? Porque eu estudei à noite, meu pai não queria. Eu cheguei a estudar à noite. Eu arranjei meu emprego sozinha, meu primeiro emprego eu fui atrás, fiz teste e tudo. E eu vou dizer para vocês, a minha mãe tinha um problema assim, na cabecinha dela, muito sério. Gente, a mamãe, eu vou contar essa do meu emprego, meu primeiro emprego. Eu fui fazer um teste, uma amiga minha trabalhava numa empresa e eu fui fazer um teste. Nessa empresa estavam contratando pessoas já há mais de mês e não tinham conseguido ninguém. E a minha amiga, ela estava comigo e dizia assim, eu sempre dizia, eu quero arranjar um emprego, quero arranjar um emprego. Aí ela falou, né, tá tendo teste lá na empresa, por que que tu não vai fazer? Eu disse, eu vou. Nunca tinha feito um teste, nunca. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá na empresa, tinha mais duas pessoas já aguardando nesse dia. E nós três fomos fazer esse teste. Gente, eu passei no teste de primeira. Eu passei no teste de primeira. Fui contratada na empresa já. E a pessoa, a dona da empresa, já perguntou se eu podia ficar naquele dia. Eu lembro que foi à tarde. Eu não tinha contado para a mamãe que eu ia fazer esse teste, porque a mamãe é muito negativa. Primeiro que ela não ia deixar eu ir. Então eu disse que ia para a biblioteca. Menti mesmo, para fazer esse teste. Menti, eu disse que ia para a biblioteca e fui fazer o teste. E aí eu passei, fiquei, resultado. Fui chegar em casa, já era mais de 6 horas da tarde. O que é que aconteceu? Ah, meu filho, você é uma irresponsável mulher que chega na hora dessa em casa. Onde é que você estava? Você não tem vergonha e muita coisa eu ouvi. Isso aí eu tô dizendo porque eu tô num vídeo, não vou dizer tudo. Mas o nome mais baixo que eu usei, que ela usou comigo, foi que eu estava caçando macho na rua. Eu que nem tava atrás disso, tava atrás de um emprego, minha gente. Aí eu fui explicar pra ela, né, que eu tinha feito um teste, que eu tinha passado e que já tinha ficado lá pra ver como era, que já estavam me ensinando as coisas e que no outro dia eu já ia trabalhar. E aí, o que é que aconteceu? Uma coisa muito engraçada. A minha mãe disse que era impossível. Gente do céu, eu tenho até vergonha de dizer isso. Mas a minha mãe disse que era impossível ter arranjado um emprego assim de primeira. Que no mínimo eu já estava tendo um caso com a pessoa, com o dono da empresa. Eu nem conhecia o dono da empresa, minha gente, pelo amor de Deus. A mentalidade de uma mãe dizer isso para uma filha que não fazia nada. É assim, é uma punhalada que você recebe no coração, entendeu?
E assim foi a minha vida inteira, de punhaladas, de crenças, de coisas ruins, de energias negativas. Eu recebia muita energia negativa da minha própria família. O ambiente da minha casa era um ambiente pesado. Nós éramos 2 irmãos. Na época éramos 2 irmãos. E eu e meu irmão, a gente sentia muito. Então nós fizemos um pacto. Pacto de irmãos. O primeiro a sair de casa levava o outro. Isso aí complicou minha vida, minha gente. Quero dizer isso pra vocês. Cuidado com os pactos que vocês vão fazer na vida que não vão poder cumprir. Entendeu? Porque a outra pessoa não vai entender o porquê que você não pode cumprir seu pacto. Que foi o que aconteceu comigo, que vocês vão vendo aí com o passar da história. Bom, o que eu quero dizer para vocês, que tudo que eu conquistava, a minha mãe jogava um balde de água fria. Tudo que eu conseguia, a minha mãe me botava para baixo. Dizia que isso não ia durar muito, que era uma coisa que não ia dar certo, que eu não tinha capacidade. Olha só, você não tem capacidade para ficar nesse emprego de primeira. Que é isso, gente? Como não tem capacidade? Eu sou capaz desde que eu nasci. Porque eu nasci foi para governar, não foi para ser governada, não. Então, desde que eu nasci, que eu estou preparada para esse mundo. Tu sabe o que é que atrapalha a gente a viver no mundo? A nossa cabeça, a nossa mentalidade é se deixar influenciar pelos outros, pela negatividade dos outros, pela inveja dos outros. Porque quando alguém te critica dessa maneira, é porque ela tem inveja de ti, porque ela não conseguiu conquistar o que tu tá conquistando. Foi o caso da minha mãe. A minha mãe, ela não conseguia assimilar que eu, filha dela, pudesse estar batalhando as minhas coisas sozinhas, estar conseguindo alcançar coisas que ela não conseguiu, porque ela casou cedo e casou com um homem paraibano machista, que não deixava ela evoluir, ela crescer. E ela ficou isolada numa bolha, ela criou uma bolha dentro dela que ela só tinha raiva. Essa raiva, esse desapontamento, essas crenças que a mamãe tinha, ela jogava na gente. E eu era um saco de pancada, minha gente, eu era um saco de pancada. Juro pra vocês, eu não tô brincando. Você sabe aquele saco de que você luta boxe, que você bate? A minha vida sempre foi eu era um saco. Eu era aquele saco. Não tô brincando e não tô aumentando a história. Muito pelo contrário, eu estou diminuindo a história. Porque se eu fosse contar aqui para vocês as palavras que eu ouvia, vocês vão dizer assim, eu não acredito. É mentira, sua mãe não dizia isso. Mas eu não vou dizer essas palavras porque eu tô aqui sei lá quem vai ver esse vídeo e de repente... Então, vamos ficar por aqui mesmo, né? O que eu quero dizer é que se eu fosse, ao longo dessa minha juventude, ouvir tudo que meu pai e minha mãe diziam para mim com relação a regras e com relação a minha incapacidade, entre aspas, porque eles diziam, né? E se eu fosse dar ouvido, se eu fosse achar que eu era realmente incapaz, eu nunca teria subido degraus na minha vida. Se eu fosse dar ouvido para isso, a minha cabeça hoje não seria do jeito que é. Eu não teria evoluído. Eu teria ficado lá na era primária ainda. Então, eu evoluí porque eu trabalhei minha cabeça. Por conta da minha espiritualidade, por conta da minha fé, que eu não sei, mas eu tenho um propósito nesse mundo que eu ainda não sei qual é, minha gente. Mas eu tenho um propósito de Deus muito forte na minha vida. É um propósito que eu tô pedindo para ele me mostrar, principalmente depois que eu quase morri na Covid. Mas o meu propósito é grandioso, eu não sei o que é, ainda, mas eu tô buscando. E esses vídeos que eu faço agora, que eu tô postando aqui para vocês, é um testemunho de fé, um testemunho que é possível a gente, apesar de estar num lar
tóxico, a gente pode evoluir. Se a gente conseguir se livrar daquela toxicidade, daquelas energias negativas, da inveja dos outros, a gente consegue. A gente consegue.